Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Todinho e finalmente estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast. E hoje, olha só, depois de tanto tempo, estamos aqui dessa vez com uma convidada muito especial, tá bom? É uma convidada já com mais de 10 anos de experiência no mercado, uma roteirista aí que já trabalhou na Disney, na Warner, na Paramount, na Star Plus, na Globo, enfim, vocês vão curtir muito ela. Ela também é criadora do curso Sou Roteirista, Falo com Quem? E eu apresento a vocês Letícia Padilha. Por favor, se apresente. E... Bom, Todinho, tô muito feliz, tô muito empolgada com essa oportunidade. Acho que é a primeira vez que eu tô numa mesa cast, assim, eu já participei de podcast, mas assim, imagem aparecendo é a primeira vez. Muito obrigada pelo convite. Eu quem agradeço. O nome é Letícia Bulhões Padilha, eu sou autora roteirista, professora, socióloga, não necessariamente nessa mesma ordem. Eu tenho mais ou menos 15 anos de carreira. Eu fiquei feliz, você colocou 10, me dá a impressão que eu sou mais jovem do que eu sou. Eu tenho 15 anos de área. Ao longo da minha trajetória, eu escrevi animação, eu escrevi não ficção, ficção, escrevi para internet, TV, cinema, fiz bastante coisa aí. Muitas oportunidades que foram aparecendo, não necessariamente principalmente no meu começo de carreira, né? Já não era em canal, não eram coisas consideradas menores, né? Vídeos institucionais, corporativos, videoaulas. Então, se eu colocar tudo isso, né, na linha do tempo, é isso. Eu tô escrevendo, tem 15 anos que o meu texto me sustenta, pelo menos se esforça muito para isso. É um baita repertório, né? Por sinal. Eu aqui, o meu humilde repertório só com 2 curtas e alguns vídeos. Mas olha só, é uma coisa que eu sempre gosto de perguntar para todos os convidados que vêm aqui. Como é que começou essa paixão pelo roteiro? Como é que começou a paixão pelo roteiro? Acho que são paixões diferentes, são coisas diferentes que foram acontecendo, né. Então, primeiro, eu sempre fui muito apaixonada por televisão. Hum, Minha coisa era com TV, não era tanto com cinema, né, até porque o que tinha de cinema, né, eu acabava consumindo na cauda longa da TV. Então eu assistia a Xuxa na sessão da tarde, eu assistia o Trapalhões na sessão da tarde, ixi. né, eu assistia os filmes mais né, na televisão mesmo. Então o meu relacionamento com televisão sempre foi muito intenso desde pequena, seja assistindo TV Cultura, então eu cresci assistindo muito Castelo Rá-Tim-Bum, Mundo da Lua, eu cresci muito. Então minha relação com televisão desde muito pequena sempre foi muito intensa. E eu acho que isso é muito importante para desenvolver na gente o interesse a- de querer contar histórias, porque a imaginação da gente, ela é criada com os repertórios que você vai tendo na sua vida, né? Sim, Então, sim. as coisas que você vai lendo, vai assistindo, vai ouvindo. Então, a imaginação, ela vem desse tipo de repertório, né? Então, se hoje, eu posso dizer que se hoje eu sou roteirista, é porque quando eu era criança, eu tive produtos para mim, adaptados para mim, para minha faixa etária, que me fizeram entender que poderia ser uma profissão, poderia ser um lugar para ir. Então isso foi uma coisa. A outra coisa é que eu tenho uma relação muito desde pequena de ler créditos de Olha só. televisão, né. Eu sou neurodivergente e eu tenho uma relação de hiperfoco com créditos, então eu sempre queria ver quem tinha feito o quê. Desde que eu aprendi a ler. Então acabava o programa, eu ficava esperando os créditos subirem pra saber quem que foi o roteirista, pra saber quem dirigiu, pra saber qual é o nome do ator, pra saber quem que fez o quê. Desde muito pequena eu já associei que tinham pessoas ali fazendo as coisas e eu sempre me imaginei, numa emissora de TV, numa mesa redonda com outras pessoas e criando um programa de TV, desde pequena. Então eu acho que primeiro tem isso, a minha relação com televisão, né, a minha relação com créditos e entender que isso era uma profissão, mas não sabia necessariamente qual era, o que seria, né. E desde pequena também as minhas redações da escola já tinham diálogo.
eu já dava um jeito de enfiar diálogo, mesmo na redação, o meio ambiente no não sei o que então, mas a floresta diz. Né? Eu sempre dava um jeito de colocar, né, de entender que tinha uma história ali acontecendo com personagens. E esse meu lado de texto, ele acabou sendo desenvolvido também, não só nesse sentido narrativo, mas também academicamente falando. Né? Então, minhas redações foram ficando cada vez melhores. Depois eu entrei na faculdade de sociologia e as perguntas eram sempre muito dissertativas, então eu tinha que elaborar pensamentos, elaborar problematizações sociológicas, filosóficas, políticas. Então, esse lado das ciências humanas também me fez soltar a mão, vamos colocar assim, né, para poder desenvolver melhor o meu pensamento. Então, eu acho que foi uma somatória de coisas que me fez enxergar. Aí, perto do meu último ano de faculdade de sociologia, eu já estava estudando televisão na sociologia. Olha Quer só dizer, que eu não tava. Eu queria ter feito rádio e TV, né? Eu queria ter feito cinema, rádio e TV, mas eu não tinha condição financeira de sustentar uma faculdade, né? Nos valores que eram na época, né? Eu acho que era. Tem cursos que são menos acessíveis, mas naquela época era bem difícil, assim. E aí eu fui fazer a faculdade que eu conseguia pagar, que era sociologia e política. E eu já estava estudando televisão na forma de receber o conteúdo, o impacto no espectador, os impactos sociais daqueles discursos, em telejornalismo sensacionalista, em novela. Eu já estava estudando isso nas ciências sociais, eu quase fui para Congresso Brasileiro de Sociologia, eu quase fui acadêmica de estudo de mídia e televisão. E aí eu falei, eu quero enganar quem, né? Eu não quero, eu gosto de estudar essas coisas, gosto. Mas eu quero fazer isso aqui. E aí eu tive que olhar no espelho, ser honesta comigo e falar, ok, o que eu sei fazer? Eu sei escrever, eu sou afinadinha, sei tocar violão. E é isso, o que eu sei fazer da minha vida? Então eu vou tentar fazer isso aqui dar certo. E fui pra cima de uma maneira bem ostensiva. Para conseguir desenvolver. Então, da onde que veio? Muitas frentes. Eu acho que tudo foi construindo, assim. E muito interessante, né? Na faculdade eu creio que você abriu ainda mais a mente, construiu ainda mais repertório, né? Eu achei muito engraçada a parte do hiperfoco nos créditos, porque eu sempre tentei ler e nunca consegui acompanhar, pra mim era muito rápido. Eu li os primeiros 3 nomes e depois já não conseguia mais. Aí eu tenho até um pouquinho de dificuldade hoje em dia pra gravar, tipo, quem fez tal filme ou quem escreveu. Mas assim, eu vou tentando, né? E como tu falou, você não sabe de onde veio isso, eu também. Eu comecei com 10 anos e, tipo, não sei, eu só gostava. Eu gostava e simplesmente assim, eu fui crescendo, fui querendo aprender mais, vendo Jornada do Herói, essas coisas. Uhum. Aí fui escrevendo minhas próprias histórias, bolando. Aí até que eu falei, poxa, eu quero trabalhar com isso. Eu tinha 8 anos e eu assisti um programa no SBT chamado Disney Club, que era o da Disney TV Club. Cruz. Que era, basicamente, o programa era: crianças invadem o sinal do SBT com reivindicações contra os adultos. Era isso o programa. E no intervalo eram desenhos da Disney. Então era um horário da Disney no SBT. E aí era como se fosse uma TV pirata que invadisse o sinal do SBT. E aí aquelas crianças liam cartas dos espectadores, né? Falando, ai, a minha mãe não deixa eu jogar bola tal horário e eu sei lá, alguma coisa assim, e é injusto que nananã. Então eram reivindicações das crianças, né, que eles se chamavam de ultra jovens, né, contra os ultra velhos. Então era o Comitê Revolucionário Ultra Jovem. Quem criou esse programa foi o Cal Hamburger e a Ana Milaert. Né, o Cal Hamburger do Castelo também, né, e a Ana Milaert. E eu, sempre prestando atenção nos créditos, eu via a coordenadora de texto, Ana Milaert. Coordenadora de texto, Ana Milaert. E a minha mãe, nessa época, ela era secretária num escritório de advocacia, enfim, lá no centro de São Paulo.
E eu lembro que ela tinha um chefe que era Mulaerte. Olha, mãe, é um sobrenome igual ao do seu chefe. Foi falar com ele. Ela falou, que engraçado, né? Minha filha pequena, né? Ela reparou no nome, né? Seu nome é francês. E ela reparou, ele... Não, ela é minha sobrinha, a Ana Mulaerte. Caramba! Ah, que legal, que interessante. E aí, enfim, a história morreu. E aí, esse chefe da minha mãe foi comentar com a Ana Mulaerte. Ela falou, não, peraí. Quem que é essa menina, essa criança que prestou atenção no meu nome no crédito? Eu quero conhecer essa criança. Eu quero conhecer essa menina. Olha só, a oportunidade surgiu. E aí eu fui almoçar com a Ana Mulaerte. Encontrei com ela. E a gente tirou foto. E tava lá também a caipora do Castelo Rá-Tim-Bum. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Né? E até hoje, assim, a gente se fala de vez em quando. Ela lembra de mim muito pequena, né? E a gente vai se encontrando às vezes em evento. Então, de vez em quando a gente se encontra, de vez em quando ela quer saber também algumas coisas que eu tô fazendo na minha carreira. Então, a gente se fala, assim, né? Mas foi interessante que o meu primeiro contato, ele veio disso, né? E, assim, contato que não necessariamente, né? Necessariamente me abriu alguma coisa, mas no sentido da curiosidade de você estreitar um laço, né? Aconteceu dessa forma, assim, porque eu cismei com o nome, né? Eu tenho uma memória visual desse tipo de símbolos, assim, muito, muito forte. E eu fiquei com aquilo, Mui Laerte, Mui Laerte, Mui Laerte. Tipo, é igual o sobrenome do chefe da minha mãe. E fui almoçar com ela, ela me deu um curta-metragem, um vídeo. E aí eu lembro que tinha... Eu não sei se você já viu um VHS. Tem o filme, né? Tem o tamanho do tô filme. ligado. E era muito pequenininho. E eu falava, nossa, mas por que tem tão pouco? Ela, porque chama curta-metragem. Porque são poucos metros de metragem. E aí poxa, ela me deu uma aula ali, ela me explicando. Eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão empolgada. E eu fiquei mais empolgada porque ela escreveu um programa de TV que eu gostava muito. Eu era muito fã. Então, saber que aquilo que aqueles apresentadores, aquelas crianças falavam, era ela que escrevia. Então, pra mim foi muito mágico, assim. E ali eu entendi que, poxa, pode ser um caminho de profissão. Não sei como isso vai se dar, né? Eu tinha 8 anos, né? Acho que as coisas só foram se direcionar melhor pra eu virar roteirista aos 20 para 21. Muito interessante isso daí, né? Ó, eu não sabia disso, né? Ó, revelações. Cara do Vitor, tem Muito interessante, porque eu já, tipo, eu ainda tô muito novinho, né? Eu tô vendo ainda algumas coisas, principalmente no Brasil, porque eu fui muito criado com coisa lá de fora, né? De Hollywood e tal. Aí, cinema nacional mesmo, eu conheço só os principais, assim, que é Tropa de Elite. Ainda estou aqui, né? Mais Uhum. recente agora. Aí, essas paradas, cinema brasileiro, TV brasileira em si mesmo, eu tô estudando mais agora, né? Mas eu já tinha visto sobre essa Ana Mui Laerte, um dos grandes expoentes da TV brasileira. E, cara, eu acho muito interessante. Eu acho que teve uma relação aí meio que, assim, meio que mentor e aprendiz nisso aí. Teve, porque a minha curiosidade de como a coisa funcionava, né? E assim, eu não tava prestando atenção, eu tava também prestando atenção na magia que tava sendo filmada, né? Eu adorava o programa, mas eu queria saber quem fez. Eu queria saber Hum. como que aquilo era feito. E um pouco tempo depois, ou antes, eu não vou lembrar agora, eu fui chamada para participar de um outro programa do SBT chamado Passo ou Repasso. Não sei se você já Conheço, assim. da torta na cara. E a minha escola foi chamada pro Passo ou Repassa e eu fui escolhida para ser dupla, né, ali para responder as perguntas, né? E aí eu vi televisão acontecendo, porque aí eu era o talento, né? Então eu fui cuidada ali, né? Eu tinha maquiadora, eu tinha cabeleireiro, eu tinha o figurino, eu tinha a roupa que eu tinha que usar junto com o uniforme, eu tinha o bracelete do não sei o quê, né? Eu acabei vendo televisão acontecer e aquilo pra mim foi
Nossa, foi um divisor de águas, assim, quando eu pude encontrar o Celso Portiolli. Depois eu trabalhei para ele um tempo. Quando eu encontrei com ele, falei, caramba, como faz diferença na vida de uma criança quando ela tem a oportunidade de conhecer essas outras profissões, essas outras coisas, porque na minha casa, né, não tem gente que trabalha com cinema, com TV, com uma coisa artística, assim, de uma maneira, sem ser um hobby, né? Então tem muito professor na minha família, tem muito, né, são outras profissões, outras coisas. Galera de administrativo, né? E eu, né, Ah, querendo viver de escrever, sendo socióloga, querendo viver de escrever. Então, eu penso que é isso, a gente vai descobrindo as coisas, a gente vai entendendo como as coisas funcionam, e a gente não pode deixar morrer aquilo que tem dentro da gente pulsando desde cedo, assim, né? A gente vai buscando formas de tornar isso viável. né? Pra mim, se tem um sonho dentro de você, você tem que correr atrás e realizar esse sonho, né? Minha família, por exemplo, não tem ninguém de área de cinema. Eu sou o único. Então, assim, pra mim é complicado, eu também não conheço ninguém. Você teve uma oportunidade, assim, caramba, e eu almejo ter uma oportunidade dessa. Como eu creio que eu tô tendo uma Presta aqui, atenção né? em crédito. Aí, mas assim, você comentou sobre isso e tal, mas depois meio que você era criança, né? Então, você chegou a trabalhar como atendente, né, de telemarketing, Ah, recepcionista, é. vendedora. Aí, por volta dos 20 anos, como você comentou, né, aí você decidiu retornar, né, viver pra É. roteiro. Porque na verdade não é nem bem um retorno, né? Os outros trabalhos que eu tive antes foi muito porque precisava trabalhar. Não tinha opção de, eu não vou trabalhar ali. Com 17 anos eu comecei a trabalhar e fui conseguindo os empregos que tinham a ver com o que eu tinha de nível acadêmico naquele momento. E querendo ou não, cara, eu vendia curso por telefone, né? Eu ligava para as pessoas para vender curso de inglês. Eu ligava para as pessoas, assim, vamos supor que teve uma festa junina, a pessoa se inscreveu para ganhar uma cesta. E ela deixava o número de telefone dela lá. E aí depois eu pegava esse número e ligava, então, fulana, o curso de inglês, porque não é o curso, eu estou vendendo o sonho de você cruzar Ah, fronteiras. Eu tinha 18 anos, né? Depois trabalhei em cursinho também, turmas de maio, né? Semi-extensivo, extensivo, biológicas, né? Eu fui trabalhando muito com curso, muito com essa área da educação, né? Ainda que não como professora neste momento. É verdade, é curioso isso. Eu já trabalhava com, né? Com essa parte mesmo não sendo, né? Mas eu fazia porque precisava, não era uma coisa, né? Eu tava mais assim, precisando entender, tá, o que eu preciso resolver agora? Agora eu preciso pagar essas contas. Então, peraí, deixa eu resolver aqui no curto prazo o que eu posso fazer. Só que aí o que acontece? Como eu disse, sou neurodivergente com hiperfoco em créditos. As coisas que prendem a minha atenção são raras e as coisas que me dispersam são muitas. Aí você imagina você trabalhar como atendente, como recepcionista, como balconista, como alguém que recebe dinheiro das pessoas. caramba. Então, eu era muito mandada embora. Porque eu ia embora e largava o caixa aberto, eu ia embora, esquecia de trancar a porta do curso, eu ia embora. É isso. Esse é o tipo de coisa que eu fazia. Eu era, dependendo da situação, eu era muito sincera. Então, você tá bem? Não, hoje eu não tô bem. Falava a verdade. Dá uma lapada seca na cara logo. Eu era Au. muito sincera. Eu não entendia muito. Eu demorei pra entender a vida. Assim, então eu era muito mandada embora. E aí, na última vez que isso aconteceu, eu peguei o meu fundo de garantia. Eu tinha um dinheirinho ali de fundo de garantia. Eu falei, eu vou botar tudo num curso de alguma coisa que eu saiba realmente fazer. Porque administrar eu não sei. Né? Isso não vai acontecer, isso não vai rolar. Foi aí que eu falei, né? O que eu sei fazer? Eu sei escrever, eu sei tocar violão, eu sou afinadinha.
Aí eu botei na balança. O que que vai... o que que vai me... Coitada de mim. O que que vai me exigir menos fisicamente? Ah, eu vou escrever então. Coitada de mim. É isso, né? Mas eu sou muito feliz com essa escolha, porque eu acho que o texto, ele é uma forma de expressão que a gente... como é que eu posso dizer? Eu acho que o desenho tem a sua expressão, a música tem a sua expressão, mas o texto e os diversos significados que cada palavra tem, para onde você pode levar a linha de raciocínio, a palavra que tem um sentido desse jeito, o outro sentido desse jeito, e quantos sentidos e quantos significados você pode colocar numa frase, quantas histórias, quantas coisas você pode contar, isso para mim é muito importante, assim. É, realmente. Bom, aí você foi por tudo ou nada, né? Tu falou que Fui. investiu tudo num curso. Então, como é que foi, tipo, o seu primeiro trabalho? Quando tu conseguiu, assim, sua primeira oportunidade de trabalho mesmo com essa área? Minha primeira oportunidade com essa área, quem me deu foi a Keka Reis, uma roteirista gigantesca também. Nessa época, acho que ela trabalhava na MTV, eu tinha acabado de sair da MTV TV aberta, e uma amiga minha que é atriz falou, tá, eu tenho uma pessoa que eu posso te apresentar, eu não sei se ela tá escrevendo pra televisão agora, mas ela é roteirista, e eu acho que ela pode te explicar um pouco melhor sobre esse caminho, né? E aí a gente se encontrou, conversou, tal, ela me contou mais ou menos o que era a profissão. Deu um tempo, ela falou: "Tem um trabalho que eu não vou poder pegar". E aí eu pensei que pra você pode ser uma boa, que era, eu tinha que estar no set, lendo o roteiro do lado do diretor e vendo, conferindo se o que era dito na gravação estava de acordo com o roteiro, porque era educativo. Então, por exemplo, a palavra escutar é diferente do sentido de ouvir para aquele conteúdo. Então, as palavras que parecem sinônimos não são. Elas têm sentidos diferentes. Então, naquele projeto do Itaú Cultural especificamente, Itaú patrocina a gente. Nesse projeto do Itaú Cultural especificamente, tinha que ter essas diferenciações. Então, eu tinha que seguir o roteiro e prestar atenção. E eu dizia se tinha valido o take ou não. Nossa, caramba, hein? Porque eu tava. Então, foi um trabalho meio de produção de conteúdo. Foi uma coisa bem de conteúdo mesmo. E ali eu participei daquele set. E participar daquele set por, acho que foi 2 semanas, foi 1 semana, 2 semanas direto, assim, daquela gravação, me pagou o que eu nunca ganhei na vida. Tipo, nunca tinha ganhado na vida, assim, eu tinha recebido o mesmo, tipo, de 4 meses de trabalho como atendente de telemarketing. Ué, você viu? Maneiro pra sua idade, E, né? eu fiquei tipo, quê? É isso? Então, essa foi minha primeira experiência. E aí, depois, como eu sempre entendi a carreira de uma forma muito gradual, as coisas foram acontecendo muito de passo em passo. Então, primeiro eu participei disso. Depois eu fui trabalhar numa produtora como roteirista de videoaula. Depois eu fui trabalhar numa produtora fazendo curadoria de projetos audiovisuais. Eu fui fixa de produtora fazendo isso. Depois eu fui social media da Luísa Mel. Olha só. Nem cara. cachorro eu tinha. Pra você ver como a gente precisa, né? Tipo, puxar repertório, buscar as coisas. Então, quer dizer, eu fui pra um trabalho que eu escrevia todos os dias. Depois eu fui contratada de uma produtora para escrever institucionais e corporativos, vídeo de treinamento de equipe de vendas de empresa, institucionais de tipo, os 60 anos da incorporadora tal, que fez as rodovias tal de Minas Gerais.
E aí eu colocava assim, os pilares sólidos e os caminhos e esse duplo sentido. Os donos da empresa queriam chorar de emoção, era lindo. Era bem engraçado isso. E aí, depois dessa situação, eu consegui um emprego que eu era fixa de uma produtora e eu escrevia roteiros de animação de 5 minutos. Tipo, foram coisinhas que foram acontecendo, até eu chegar no momento da carreira que eu tô agora, e que eu acho interessante de dividir, porque é até uma coisa que eu estava comentando com o Vitor hoje. A sua geração tem as coisas relativamente mais rápido do que a minha, né. Então eu tenho pelo menos o dobro da tua idade. Então, assim, e você quer comer um sanduíche E um iFood? em 15 Acabou. minutos. Isso jamais poderia acontecer. Você tinha que ter o telefone, você tinha que descobrir o telefone do lugar, você ficava esperando a pessoa atender, aí você ficava esperando se tinha gente para levar. Quer dizer, o tempo das coisas é muito diferente. Então, você queria falar com alguém, você tinha um horário comercial, porque era o horário que o comércio funcionava, Sim. entendeu? Então você tinha o horário ali que você se por exemplo, se eu queria entrar na internet, eu tinha que entrar depois da meia-noite, porque antes disso eu ocupava a linha do único telefone da casa. Ninguém podia ligar. Então, tinha esse horário e ligação de madrugada era morte. Você ligou de madrugada era pra avisar que alguém morreu. Então é muito Caramba. diferente da geração de hoje que você mandou um WhatsApp e dá uma sensação de que tá todo mundo disponível o tempo todo. E tudo acontece muito rápido, tudo acontece de uma hora para outra. Então, querendo ou não, o mundo analógico, que foi. Eu sou millennial, né? Então eu vivi essa transição do analógico pro digital. É, conseguiu dar para minha geração um pouco mais de resiliência para conseguir lidar com as respostas da vida, os nãos da vida, porque tem coisas que elas vão demandar tempo. Eu tenho 15 anos de carreira. Tem coisas que elas vão demandar. Você vai construindo, você vai dando. É lógico que hoje em dia tem muito mais cursos do que tinha na época. A democratização do ensino é muito maior do que era na minha época. Os eventos de roteiro, os encontros, a internet, as páginas, as coisas, tá tudo muito mais acessível, né. E aí acaba dando uma falsa impressão de que as coisas elas vão acontecer rápido. E até por você tacar do celular, gravar um negocinho aqui e já tá pronto, faz vocês acabarem não tendo, tipo, mensurando, por exemplo, quanto tempo um filme demora pra ficar pronto, É. A né. gente acha que é só gravar, editar É, ali, eu rapidinho, lembro eu acabou. lembro de um meme que era assim: "Cara, Hum. o filme tem 1 hora e meia, demorou 2 anos pra fazer, é muita incompetência", sabe, o Nossa. que que aconteceu? Eu lembro desse meme e eu acho ele muito engraçado, porque é isso, né, acaba tendo uma falsa, eh, expectativa de como as coisas acontecem. Por outro lado, também quando eu comecei com 20, 21, uma coisa que eu ouvia muito era que eu não tinha vivência de vida suficiente Olha só. para contar histórias. Eu não tinha passado por coisas da vida por motivos meio óbvios. Eu tinha 20 anos. Apesar de que eu tinha algumas experiências meio específicas, por exemplo, eu fui estagiária num projeto de incentivo à leitura em presídio, aos 19 anos. Né? Tem coisas bem específicas que eu vivenciei. Mas hoje eu tenho histórias pra contar de coisas que eu vivi, porque é só a vida que vai dar, que aquela época não me dava. Então o que que eu tinha de repertório naquela época? Poder mostrar que eu sabia de técnicas. E que eu tinha criatividade, que eu podia buscar referências, podia buscar coisas, mas hoje eu tenho histórias pra contar. Eu vivi muita coisa, eu passei por muita coisa. Então eu posso usar isso também como repertório e isso torna as histórias com muito mais substância, muito mais estrutura. Então você é mais novo, não é você não pode ser roteirista, você deve ser roteirista.
Só que é isso, é você entender que o que você tem de repertório para dar naquele determinado. Então, eu achei muito bom, por exemplo, eu começar escrevendo animação para criança. Porque aquilo eu vivi. Isso aqui eu vivi, isso eu posso contar. Uma. Buscar vivências, exatamente. Porque Porque deixa a sua arte mais sólida, né, você consegue passar eu até comentei isso no primeiro podcast, inclusive assista, tá, lá com o assista o primeiro Vinícius lá com o podcast com o Vinícius Canoni, eu comentei sobre isso, que eu creio que quando a gente escreve no papel algo que a gente viveu, e não algo só que a gente imaginou, as palavras saem com muito mais peso, elas saem com peso, mesmo que tipo, é uma escolha de palavras só, mas aquilo que você viveu, você passa com muito mais peso, assim, dramático até. era muito mais fácil pra mim escrever sobre uma síncope de ciúmes que a personagem de 4 anos teve do irmão que nasceu. Era muito mais fácil pra mim escrever sobre isso, eu tinha propriedade pra falar sobre isso, do que falar de uma recém-divorciada de 45 anos, mãe de um filho de 10 e com questões, tipo, de menopausa, sei lá. Era eu tinha muito mais repertório pra contar daquilo ali, do que não que eu não pudesse fazer, não é esse o ponto. O ponto é o que a vida me trouxe também, aquilo que eu te falei da imaginação, ela vai sendo alimentada de referências e você vai buscando, você vai, né? Mas é isso, eu acho que também é interessante a gente entender o que a gente tem para dar, né? Sim, sim. Antes da gente, justamente porque a gente vai oferecer para as pessoas a nossa força de trabalho, Sim, sim. né? Então, o que compõe o produto? Né? O que compõe? Compõe experiência, compõe esse tipo de estudo, esse tipo de integração familiar, cultural, social, econômica, histórica, compõe. Isso aqui é esse o produto. Então, quando você comprar a minha voz, você comprar o que eu tenho para acrescentar numa sala de roteiro, eu tenho isso aqui, ó. Até porque é muito difícil você dar o que você não tem, né. É difícil a gente dar o que a gente não tem, então eu acho que é muito difícil quando a gente tenta mentir, principalmente nessa área de roteiro, né. Então você vira pra uma pessoa e fala: "Ah, adorei seu trabalho", você achou uma bosta. Tipo: "Ah, mas qual parte você gostou mais?". Que é isso, as pessoas elas escrevem, as coisas que as pessoas escrevem, elas, por mais que no final acabe ficando 40% do que ela escreveu, 30% do que ela escreveu, porque passa um trator em cima por conta de uma série de circunstâncias que a gente não tem o menor controle, uma vírgula de controle, por mais que isso aconteça, você botou o seu coração ali, né, você botou. Mas eu acho que no final, até uma coisa que eu estava pensando, o primeiro projeto que eu escrevi de ficção, que é o Diário de Mica, que é a série que foi nomeada ao Emmy em 2017, então meu primeiro trabalho de roteiro teve uma nomeação ao Emmy. E a maioria dos roteiros que eu escrevi, eles eram baseados nos conflitos que eu tinha na idade da personagem. Quando eu tinha 4, 5 anos e meus primos nasceram, o que aconteceu? Minha vida virou de cabeça para baixo. Eu era caçula. Então, aqueles conflitos daquela criança eram muito honesto. Que chegou esse negócio aqui que não brinca comigo, não faz nada, só monopoliza a atenção dos outros, ninguém olha mais para mim. Monopoliza a atenção, foi bom. Agora ninguém me presta. Agora eu não sou mais engraçadinha? Agora eu não sou mais bonitinha? Não é mais engraçadinho que eu faço? Como assim? Sabe? Era honesta, era verdadeira, era sincero, coitada da Mica. A Mica tava querendo. Poxa, né? Alguém tava olhando pro lado dela, porque virar e falar, ai, você está sendo ciumenta, você tem que entender, não tem que entender nada, eu tô brava. É honesto, é sincero, né? Eu achei muito legal que esse projeto foi, e a identificação que eu tive de escrever essas histórias, assim, né? Então eu me senti muito chancelada, assim, muito valorizada. Tipo, ó, as histórias que você tem pra contar, elas fazem sentido pra esse projeto que
foi, né, ele recebeu os seus louros pelo... Muito, muito bom, né, você receber, assim, do teu trabalho, de algo que você gosta de fazer. Mas como é que é essa indicação, tipo, essa indicação no Emmy em 2017 foi meio que uma virada de chave na tua carreira? Mudou muita Não, coisa ou não? não mudou nada. Nada, mudou nada. A gente tem essa impressão de que essas coisas acontecem e que vai ter um momento de uma grande virada da sua carreira. Não tem uma grande virada. Tem pequenos espaços que você vai cavando, que você vai conseguindo. E se você tem bons relacionamentos, se você tem um bom texto, você tem um bom trabalho, você tem um bom relacionamento com as pessoas, isso vai te abrindo portas que vão te indicando para outras coisas e você vai tendo outras oportunidades. E você não é o Walter Salles, não é isso que vai acontecer. Não vai ter uma grande virada. Não existe uma grande virada. Existem pequenas coisinhas que vão acontecendo, são pequenas vitórias que você vai comemorando. Ai, legal, consegui um crédito de roteirista em vez de redator. São Olha. pequenas coisas que você vai conquistando e que vão consolidando a sua carreira. Então, eu acho que é importante entender isso, que demora. Não tem grande virada. Mas, ao mesmo tempo, as pequenas viradas que acontecem te levam para lugares. Com certeza, Não é né. porque é pequena a virada que, tipo, você tá girando em círculo. Não, você conseguiu, entreguei esse trabalho aqui, aconteceu aqui, entreguei, tá bom. O trabalho performou bem, você conheceu bastante gente, você se relacionou bem com essas pessoas, você entregou um bom trabalho. Ah, então agora vai ter um outro. Ah, trabalhar com o Davi foi legal. O Davi entregava tudo no prazo, o Davi entendia bem o briefing que a gente passava, o Davi entregava as coisas, ele não reclamava de ter que refazer, né? Ele tinha disposição, ele tinha boas ideias, ele propunha coisas no momento que tudo deu errado, porque isso acontece com frequência. Ele tinha boas ideias para resolver o problema em cima da hora. Então pode ser interessante chamar o Davi para esse outro projeto, que ele também é desafiador. E ele já passou por isso, ele já vivenciou isso muito bem. Então ele é uma boa indicação. É completamente diferente. Eu indiquei o Davi porque ele é meu amigo, porque ele é legal. Gostei da blusa marsala dele. Que isso. Aliás, pra quem não sabe, Davi sou eu, tá. Todinho. O público aqui me conhece como Todinho, mas prazer, Davi, tá bom? Cara, eu acho isso muito interessante, né, porque essas pequenas vitórias, elas são um passo que a gente tá dando na carreira. Mesmo que a gente não esteja vendo, tipo, parece que não evolui, é só como você bem falou, parece que está girando em círculos, mas a gente tá crescendo, de passo em passo até crescer. Fazer, tipo, que nem um Walter Salles da vida, como tu disse, ou um Steven Spielberg, lançar um Tubarão da vida, assim, e do nada, bum, sair do anonimato pro sucesso mundial. Mas eu acho importante frisar também que quando eu cito o Walter Salles, quando você cita o Spielberg, eles são profissionais da área que, quando eles ingressaram na área, eles já tinham uma rede de contatos muito funcional. Eles Sim, já sim. ingressaram conhecendo gente que podia apresentar pra gente, que podia apresentar pra gente. Fazendo faculdades caras, tendo acesso a mailings, tendo acesso a leads, né? Tendo acesso a uma lista de pessoas que, sei lá, eu nasci numa família de professores, eu não tinha. Eu tive que buscar isso olhando nos créditos. Você entende a diferença? Então, se você é um profissional da área e você está começando na carreira e você não tem essa rede de contatos funcional que possa te indicar para as coisas, te mostrar um set de filmagem, como é que funciona desde pequeno, que possa te dar dicas, que possa te dar. Se você não tem essa orientação, no nosso mercado é muito comum as pessoas, elas cresceram juntas, elas estudaram na mesma escola, cresceram no mesmo bairro. Uma coisa que você vai percebendo conforme você vai convivendo, e elas fizeram intercâmbio nos mesmos lugares, elas fizeram intercâmbio. É, É. né? São coisas que você vai percebendo que você fala, tá, eu não me encaixo nisso aqui. O que eu vou fazer? Então, se você já sente essa sensação de inadequação, tá corretíssimo. Tá corretíssimo. Tudo é feito realmente para você se sentir inadequado. Agora,
Se você vai ficar numa situação de, tipo, isso é um problema dado. Ai, a panela. É isso A bolha mesmo. do cinema Ah, a nacional. bolha no cinema nacional. É a bolha do cinema nacional. Ah, porque realmente é só herdeiro, só um indica o outro. É exatamente assim. É fogo, ponto K. Isso não é um. Isso é um dado. O que a gente vai entendendo, e por isso até que eu desenvolvi o Sou Roteirista Falo com Quem, é você entender, você olhar de cima, saber mapear, né? Fazer uma leitura, um diagnóstico do problema, entender como as coisas e as pessoas funcionam e como você pode se encaixar frente a esse problema que está dado. Não é uma coisa de, eu vou. Necessariamente você vai revolucionar alguma coisa. Não, você vai entender o que acontece. Você vai entender que você é uma parte de uma engrenagem e você vai tentar ali fazer funcionar. Então, se de repente, vamos supor, você está num evento de roteiro, que todo mundo, vamos supor, fez faculdade no mesmo lugar e as pessoas já se conheciam previamente, a chance disso acontecer é muito grande, porque as pessoas casam entre si, estudam juntas, elas são clãs, e elas são famílias, e elas são. E aí o primo do que é amigo da pessoa que cantor tal, que é amigo do diretor não sei quem, é assim que acontece. E aí você vai olhar aquelas pessoas, você vai falar, caramba, tipo, já tem um negócio aqui muito estabelecido, e é mesmo. Então, o que você vai fazer? Você vai tentar buscar formas de você ter afinidade com essas pessoas por outros caminhos. Então, vamos supor, você me encontrou num evento, a gente nunca se falou. Só que você já viu coisas minhas antes. Você já viu alguma entrevista que eu dei, você já assistiu algum projeto que eu escrevi. É muito diferente você chegar me abordando falando: Oi, eu sou Todinho, eu tenho um podcast. E Oi, Letícia, então, eu assisti tal coisa que você escreveu, eu também sou roteirista, eu achei legal, porque isso se identificou comigo, porque também quando você mostra esse tipo de conexão e que é genuíno, que é diferente de tipo, nossa, achei maravilhoso, você achou uma bosta. Tipo, não faça isso se você não gostou. Gente, é isso, não elogiem projetos que vocês não gostaram. Não tô falando pra vocês xingarem os projetos, mas não elogiem se vocês não gostaram de verdade. Você consegue puxar uma linha de assunto que é muito mais genuíno, é muito mais verdadeiro, né? E você consegue ir buscando essas afinidades que não vão garantir que você necessariamente rompa com a bolha. Talvez você entre, fique um tempo e saia. Talvez você entre e nem entre. Você fique na bordinha ali, é o suficiente para pagar as suas contas, tentar pagar as suas contas e tudo bem. Porque é aquilo, né? Se você não é parte da bolha. Se você fosse da bolha, você saberia. Simples assim. Você saberia que você é da bolha, né? Então, se você não é, você vai buscar formas de estar. Não necessariamente ser, mas formas de estar. Então, eu sou roteirista, falo com quem ele compila meus 15 anos de cagadas que eu fiz tentando abordar as pessoas, que eu fiz me queimando a largada, ficando muito em cima, ou sendo muito tímida, ficando com vergonha, ou falando uma coisa extremamente inadequada. Todas as coisas que eu fiz de errado, eu compilei, né, esse conhecimento adquirido ao longo desses 15 anos, e eu falei, tá, eu queria muito que tivessem dito isso pra mim. Então, é um curso em que eu desenvolvo também o meu conhecimento de sociologia também. Então, eu explico por que existe panela. Eu Olha. explico por que os grupos se reúnem dessa maneira. Eu explico por que o comportamento do ser humano em grupo é desta forma. Porque não adianta só você entender você ver o que você faz, se você não entender o porquê que você tem que fazer o que você faz. Por que você precisa agir dessa forma? Porque esse negócio funciona desse jeito. Por que funciona desse jeito? Porque o autor tal explica que isso, isso e isso. Isto posto, o que a gente faz? Você pode vir por esse caminho, você pode vir por esse caminho, você pode vir por esse caminho. Então, é um panorama que eu quero ensinar as pessoas a enxergarem. Porque fazer esse mapeamento, a partir do momento que eu comecei a fazer isso direito,
as pequenas viradinhas foram acontecendo. E que acarretaram no futuro, né? De Exatamente. pouquinho em pouquinho, De paulatinamente. pouquinho em pouquinho, exatamente. Aí olha onde é que você chegou, né? Cheguei no podcast do Todinho, gente. Eita, que honraria. Bom, você foi crescendo, conseguiu entrar ali no mercado, né? De projetos em projetos, você com certeza trabalhou em muitas salas de roteiro, não é? Trabalhou com muita gente. Trabalhei. Como é que é, tipo, estar numa sala de roteiro com muitas mentes ali, né? É você entender o lugar que a sua mente ocupa, né? Você tá numa sala de roteiro, é você entender primeiramente que existe uma hierarquia. Então, se a pessoa tá lá colocada como chefe, ainda que você não concorde com as ideias, ainda que você não concorde que ela foi colocada lá porque XYZ motivos, ainda que você tenha questões profissionais e pessoais com relação a isso, essa pessoa está lá por um motivo e é a palavra dela que é a final. Então, você vai aprendendo a escolher suas batalhas, né? O que você gosta porque você gosta e o que você gosta porque faz sentido pra história. O que você não gosta, mas você entende que é melhor o personagem ir por esse caminho. O que você, de repente, é uma ideia que você tá dando que ela é ótima para um outro projeto, mas não para aquele. Então, você... É isso, né? Você acaba abrindo um pouco mão do seu ego. Não que a gente consiga fazer isso com facilidade. Mas é abrir mão do seu ego em prol de uma boa história. A história é ela que é a protagonista, não é você dando uma ideia maravilhosa na sala de roteiro, não é você, né, peitar o seu chefe, não é você, é você entender em que lugar você tá, qual é o momento que você fala, qual é o momento que você escuta, qual é o momento que você anota. Então, por exemplo, se você consegue uma vaga de assistência de sala de roteiro, você não escreve. E você muito pouco opina. Você quase não opina, porque você tá lá pra anotar o que as pessoas estão falando. Você é a memória viva da sala. Você é a pessoa que eu vou chegar e vou falar assim: naquele dia a gente deu uma ideia assim, assim, assim. Qual que era a ideia mesmo? Vai lá. Não, então você pensou isso, aí fulano discordou, mas aí depois a gente foi pra um outro caminho. Ah, então a gente já passou por isso. Ah, então beleza. Então não vamos perder tempo com isso. Vamos por outro caminho. Ou então, não, isso aqui agora faz sentido. Isso aqui a gente pode retomar essa ideia, e é isso que o assistente de sala faz. Ele é a memória viva da sala. Né? Traz algumas pesquisas, ajuda com cronograma, vai cobrar a gente da entrega das coisas. É isso que o assistente de roteiro faz. Agora, se o assistente de roteiro não entende que ele é um assistente de roteiro e que ele tem uma entrega de assistente de roteiro, mesma coisa, roteirista júnior, roteirista pleno, roteirista sênior, chefe de sala. Eu acho que eu já estive em todas essas. Eu já tive em Esses cargos? todos esses cargos. E as dores e as delícias de cada um deles, né? Então, é horrível também você ter que se indispor com um canal pra defender sua equipe, né? Ixi. É bem ruim. É bem ruim ter que passar por isso. Por outro lado, também é ruim quando você tem certeza que um negócio é muito bom, você tá muito apegada e isso é gongado por uma questão que a pessoa, né, a galera entendeu que não fazia sentido e você fica ali, poxa, mas seria tão legal. E é dois trabalhos, ficar puta e desficar, porque você vai perder tempo brigando por isso ou não. Então você escolhe batalhas, você vai aprendendo a escolher o que vale a pena defender e o que, puxa, então não vai ser para esse projeto, vai ser num próximo e tudo bem. Muitas personalidades fortes, muitos artistas, né? Muitas pessoas com muitas ideias fervendo. Então é muito importante a convivência, saber conviver bem no meio, né? Saber mediar todas essas potências, né? É muito importante você entender, puta, fulano funciona desse jeito. Não adianta. Ou fulana pode ser mais receptiva com isso aqui. Então eu vou tentar por esse caminho. Fulano não tá bem. Fulano não entrou bem na sala de roteiro, não dormiu.
hoje não vai ser um dia para tentar propor um negócio mais arriscado. Então é uma coisa muito de você saber ler o ser humano, né? Então, e depende também do projeto, né? Então, a sala de roteiro da não ficção é diferente, né? Porque é uma dinâmica de set de filmagem, que é diferente de uma dinâmica de uma ficção que você está criando do zero, que é diferente de uma dinâmica de uma sala de roteiro que já aconteceu e você é chamado só para abrir um episódio, que é diferente de quando são episódios soltos, que é diferente de quando você tem uma história para seguir ali, que é diferente de um longa-metragem. Então, vai depender muito ali da dinâmica do projeto, mas o ponto principal é isso, é você entender quando é o momento de você brigar por uma ideia. É isso que convivência de sala te ensina. Entendi. É bem. Tem que saber lidar com outras pessoas, tem que saber se desfazer das suas ideias, né? Principalmente se você não é o Sim, chefe, né? exatamente. Aí tu tem que só aceitar. Se Uma coisa recusar. que eu fui aprendendo é eu dou menos ideias que acertam mais. Antes eu dava muitas ideias. Vamos supor, dava 10 ideias, passavam 2. Hoje eu dou 5, passam 3. Ou 4. Sei lá, eu sou mais assertiva, né? Quando eu proponho alguma coisa, eu já ouvi todo mundo. Eu já digeri tudo. Eu li várias coisas. Eu pesquisei referência. Eu vi tal coisa. Então, quando eu chego pra fazer o pitch de uma ideia, eu chego muito armada. Eu chego com um negócio em pé. Eu chego com um negócio muito mais certeiro. Mas isso é o tempo que me trouxe. É, o tempo, a experiência, né? De Eu- tentativas frustradas. Aí você vai vendo o que tava dando certo, o que deu errado. Eu já tive momentos que o que eu queria era aparecer, eu queria dar várias ideias, eu queria mostrar que eu tava ali e tal, não sei o quê, e tipo, não necessariamente aquilo costurava pra dentro da história ficar boa. Acho que isso é de quase todo iniciante, né? Ele quer se mostrar, ele quer, tipo. Ele quer provar que ele merece estar ali, né? É, Que ele quer, coitado. E ele quer mostrar, ele quer, né, mostrar serviço, ele quer provar o ponto de que vale, de que, né? E caramba, se você já foi escolhido, se você já tá lá, acredite, é muita gente tentando. O mercado inchou e as vagas estão assim. As vagas diminuíram. Então, se você foi chamado pra fazer um trabalho acredite. Tipo, é isso. As pessoas confiam no seu potencial. Agora, eu sei que isso é um podcast que eu tô falando pra caramba, mas a escuta é mais importante que a fala. eu concordo. Escutar o que as pessoas estão dizendo e o que as pessoas não estão dizendo. Também. Escutar, isso é muito importante para que você possa criar boas convivências, você possa criar bons relacionamentos. Porque esses bons relacionamentos lá na frente vão lembrar de você com carinho, vão te indicar para uma próxima coisa. Muito interessante. Ó, tô anotando tudo aqui, tá? Se Uhum. você também tem interesse em ingressar nessa área, ó, anota aí, porque são dicas aqui Anota aí, valiosas. ninguém me contou. Viu? Ela teve que passar coisas, momentos desagradáveis, você não precisa. Não, você precisa. Na verdade, eu acho que forma caráter também um pouco. Você pode passar por algumas. Eu acho importante passar por alguns perrengues, né? Eu não acho que é aquilo de você colocar proteção na quina da mesa. Tipo, a quina tá ali. Você vai bater. Agora, você pode chorar por dias, ou você pode gritar um palavrão e seguir. Que é o que basicamente você vai aprendendo a fazer. Não é que dói menos. Dói. É como você lida com a dor. Então, reformulando a frase. Você vai passar por situações difíceis, mas você pode aprender com vivências de outras pessoas para passar por menos situações complicadas. Ponto. Ou para passar para situação, você passa pelas situações complicadas sofrendo menos. Também. Lidando com isso de uma maneira mais racional, mais distanciada, sabendo lidar com isso de uma maneira menos sofrida. Eu acho que é isso que não é que dói menos, não dói menos, é horrível. Eu passei 4, 5 horas desenvolvendo aquela cena desse tamanhinho, com aquele diálogo maravilhoso, super lapidado. Você vai assistir o episódio completo, essa cena foi cortada porque choveu. Você vai brigar com São Pedro. O que você vai fazer?
entendeu? Porque choveu. E aí não tem o que fazer. Não tinha diária, era o que tinha de tempo. Acabou-se. E você aceita. E Simplesmente. eu vou fazer o quê? Tem o que fazer. Então, é isso. Você vai gritar porque você bateu na quina. E paciência. Em algum momento eu uso esse conceito em algum outro lugar. Em algum momento, se eu for desenvolver um curta-metragem, eu tenho a oportunidade de desenvolver essa linha de raciocínio com esse tipo de personagem. Eu vou guardar isso. Porque é importante, né? O roteirista tem um arquivo morto de coisas que ele tentou e não rolou. Sim, Que sim. ele tentou emplacar piada, principalmente, né? Hoje eu tenho especialização em comédia. Então, piada, você escreve 5 piadas, fica uma. Bom, nem vou comentar sobre minha experiência com comédia. Tá guardado o roteiro lá. E é isso, assim. Então, você aprende a escrever pra morte, assim, né? Você aprende a escrever. Você entende que são poucas as coisas que elas são aprovadas, assim, de primeira. Que elas são. Né, são muitas cabeças envolvidas. E aí, depois, você tem a aprovação da sala de roteiro. Depois, você tem a aprovação do seu chefe. Depois, você tem a aprovação da produtora. Depois, você tem a aprovação da assistente da pessoa de conteúdo do canal. Aí depois você tem a aprovação da chefe dessa pessoa. Aí depois você tem a pessoa Latam, Latinoamérica, que vai olhar aquilo ali e dizer se aquilo, esse conteúdo faz sentido com aquilo que eles estão propondo para a Latinoamérica. E aí vai voltando. Aí o jurídico vai dizer se você pode usar não sei o quê. Aí o comercial tem uma outra visão. Que XYZ. Aí tudo isso vai voltar para você. Isso aqui. Nossa. Né? Então, é isso. É muito mais sobre você aprender a atender várias demandas sem se sentir tão lesado por isso, porque as suas ideias elas vão acabar se perdendo. Também tem uma outra coisa de sala de roteiro que é, eu dei uma ideia. Aí você deu uma ideia em cima da minha ideia. Aí o Vitor deu uma ideia em cima dessa ideia que eu dei essa ideia, já virou uma outra ideia. Já virou um outro negócio. Quem é o dono da ideia? Ninguém e todo mundo. Mas eu tô apegado naquilo que eu falei primeiro. Já virou um outro negócio. Você vai no seu arquivo morto E guarda. e guarda, que em algum outro momento você tenta. Então é muito coletivo. E aí o diretor vai pegar o seu roteiro, vai ler, ele vai interpretar do jeito dele. Não adianta você botar 500 parênteses ali, que não adianta você colocar, escrever uns negócio desse tamanho, né, explicando como que a pessoa respira, explicando, não adianta. O diretor vai pegar, vai fazer do jeito que ele acha que ele tem que fazer. E é torcer para, né, as ideias estarem alinhadas. Então, é um exercício de desapego muito grande. O coletivo tem que estar bem alto pra tudo dar certo, pra tudo fluir. Exatamente. Assim, com isso tudo que você falou, você prefere trabalhar sozinha ou numa sala de roteiro mesmo, com todas essas situações? Depende. Depende. Eu gosto de desenvolver algumas coisas sozinha quando eu entendo que aquele tema, para mim, ele é muito importante, quando eu entendo que aquilo ninguém poderia falar sobre aquilo de um jeito que não tem ser eu, quando eu entendo que isso acontece. Mas eu gosto da troca, eu gosto do debate, às vezes é exaustivo, mas eu gosto da coisa, do dinamismo da coletividade, eu gosto quando todo mundo converge para o mesmo lugar e todo mundo fica feliz, tipo, porque faz Eita. sentido, a história para em pé, vamos conseguir, aí vai pro canal, não pode, então tá. Né? Então eu gosto de escrever, sim, sozinha, mas eu entendo que as coisas que eu gosto de escrever sozinha, elas são muito nichadas, elas são muito... elas lidam com um lado muito introspectivo meu, que não necessariamente ele vai conversar com o que eu tenho que fazer naquele momento, né? Então, é uma coisa que a minha gente comenta, né? Que eu tenho um humor melancólico. Humor melancólico. Eu tenho um humor melancólico. Da mesma forma que eu consigo fazer piadas muito escrachadas, eu consigo escrever situações cômicas escrachadas, mas quando eu vou escrever uma coisa que pra mim é caro, é aquela situação que você não sabe se você ri ou se você chora, sabe? Então é uma coisa muito pra dentro. E aí, como é que eu apresento? Vamos supor, pro Multishow, um negócio desse. O Multishow, ele tem um outro público, ele tem um outro lugar.
E não que seja melhor ou pior. Eu odeio o conceito de humor sofisticado. Eu odeio esse conceito. Eu acho que são públicos diferentes. Concordo Nem também. maior, nem menor, nem mais, nem menos. São pessoas diferentes. São gostos, né? São Gostos são construídos. Exatamente. E eu acho elitista pra caramba quando. Ai, humor de referências. Acho horrível isso. Então, eu entendo que as coisas que eu escrevo, quando elas são bem autorais, elas são mais nichadas e tá tudo bem. Quando eu tenho oportunidade, eu mostro, mas é também você saber se moldar, né? Então, eu tô escrevendo infantil, então tá bom. Eu tô escrevendo uma não ficção, eu tô escrevendo The Masked Singer Brasil, que é a Ivete Sangalo e as pessoas vestidas de bichos cantando ali. É uma outra coisa. Eu tô escrevendo, eu tô fazendo pesquisa pro Felipe Neto, é outra coisa. Eu tô escrevendo uma dramédia, que é a história delas, é uma outra coisa. Então, você tem que meio que ir se adequando ali, né? E vendo como é que você pode fazer pra tua voz caber melhor De naquele fato. projeto. Olha, eu queria perguntar muito mais coisas. Tem muito mais coisas que eu queria perguntar. Queria falar sobre mercado do cinema brasileiro e tal. Mas infelizmente o tempo não vai nos permitir. Mas antes de encerrar, ó, vai ter uma aula gratuita que você vai Vai dar ter uma amanhã, aula né? gratuita amanhã. Por favor, comente. Bom, gente, amanhã, dia 26/6, vai ter uma aula gratuita do meu curso Sou Roteirista, Falo com Quem. Esse curso é um projeto que eu desenvolvi para ensinar roteiristas a criar, expandir e manter as suas redes de contatos profissionais. E de uma forma que você consiga entender o que cada um tem para ofertar, o que você tem para ofertar para cada pessoa, o que esperar das pessoas, como alinhar as expectativas, né, de acordo com a forma de relacionamento que você vai estreitar com essas pessoas e como você fazer melhores abordagens, né? Como é que você pode se aproximar, de repente, é uma pessoa que você quer muito abordar porque você acha que essa pessoa vai resolver os problemas da sua vida, e às vezes não é um momento de carreira para você conversar com essa pessoa. Às vezes é alguém que tá ali do teu lado, que não pode pegar um projeto e vai passar para você. Então, é você aprender a enxergar que momento de carreira você tá, você aprender a enxergar qual o grau de expansão do seu networking naquele momento para você fazer X ou Y abordagem. É você entender por que os grupos funcionam da forma que eles funcionam, como está funcionando nesse momento o mercado brasileiro, e qual é a melhor forma de você ir mantendo essas relações de um ponto de vista genuíno, não é fingir amizade. É você entender que é uma rede de apoio e você precisa ter quem acionar quando você precisa de ajuda, e vice-versa. Então, essa aula gratuita, eu vou fazer uma explanação, vou dar algumas dicas a respeito desse conteúdo, e ao final dessa aula gratuita vai ser o momento do relançamento desse curso. Ele já teve uma edição, foi ótima, tive 85 alunos, foi super legal, foi super interessante, conheci um monte de gente legal. Os alunos dessa primeira turma, eles se encontram, eles se reúnem, então eu faço networking entre os próprios alunos do curso também. E aí agora eu vou lançar essa segunda turma, né? Essa segunda, né, forma de trabalhar esse curso. Agora elas são 6 horas de conteúdo gravado e mais 3 horas ao vivo. Mas eu vou compartilhar com vocês as planilhas, por exemplo, que eu faço quando eu vejo o crédito, eu faço uma planilha de quem é a pessoa, o que ela escreveu, em qual produtora ela fez. Eu tenho uma planilha com essas pessoas. É sério. Que E isso, com ó. quem eu falei, com quem eu não falei, com quem que eu falei e deu resultado, com quem que tem mais de 3 meses que eu não falo. Eu tenho isso organizado. Por quê? Porque eu não tô no mercado para fazer amizade. Quer dizer, pode acontecer, tem até amigos que são. Mas assim, eu tô para trabalhar e eu quero mostrar o meu trabalho, e isso não necessariamente é um problema, né? Eu acho que é um pouco da solução você entender que é uma profissão e entender que para esse mercado ser um mercado, alguém compra e alguém vende, né? Então o curso ele é meio por aí. Então, se você gostou desse episódio, por favor, deixa o like, se inscreve no canal. Siga a Letícia Padilha nas redes sociais. Veja a aula gratuita amanhã. @Letícia B. Padilha.
Siga ela, por favor, né? Siga também o canal Todinho do Cinema pra você não perder os próximos episódios, além dos vídeos, inclusive sábado, vídeo especial, tá? Comemorando 1 ano das gravações do meu primeiro curta-metragem. Olha só! Vai ter aí momentos que eu vou mostrar erros de gravação, tá bom? E algumas curiosidades. Então, se você gostou do episódio, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.